Pode ser o pastor Clayton. Paz do Senhor, meu querido irmão Neto, como vai você? Tá bem? Eu estou bem, e o senhor, como é que está? Graças a Deus, tudo bem, embora aqui no sul tá bastante frio. Até umas cidades aqui próximas tá programada essa noite uma neve, mas graças a Deus estamos bem. Então, em primeiro lugar, louvo a Deus, em segundo lugar, ao Senhor por ter aceito este nosso convite. Sei que não sou merecedor, mas aprove a Deus que a gente estivesse aqui nesta noite fazendo essa live. Deus seja louvado, pastor, pela sua vida. Meu muito obrigado por o senhor ter aceito. E aqui, ó, já tenho Olha aqui o só, livro do legal. Senhor. Tenho aqui o livro. Quando eu li que o senhor que eu entrei em contato com o senhor, que o senhor respondeu, para mim foi um motivo de grande alegria porque acompanho o senhor através dos seus escritos. E aqui, mais uma vez, meu muito obrigado porque já acompanho o senhor há bastante tempo. Pastor Clayton, está com o senhor aí a oportunidade. Pastor, o assunto de hoje é a soteriologia à luz da Bíblia. Então, o E senhor pode dar início aí, o senhor como escritor, escritor da obra da salvação, não é? Aí, publicado pela CPAD. O senhor pode dar início aí para a gente falar acerca da soteriologia, tá certo? o tema da salvação sempre é um tema que, que para mim é muito caro, né? Eu quando escrevi aquele livro para CPAD e também a lição de escola bíblica, eu te confesso que algumas vezes eu parei e me alegrei e chorei, porque, de fato, quando a gente começa a pensar e refletir, né, sobre a grandeza da salvação, aquilo que Jesus fez por nós, a sua obra extraordinária, todas as dimensões da vida, né, que a salvação abrange, é muito extraordinário, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que a salvação é restrita a algumas partes da nossa vida, e aí a gente costuma reduzir a salvação à parte espiritual apenas, né? Mas a salvação é muito mais abrangente do que isso, né? A salvação vai muito além disso, né? E para iniciar, então, eu quero começar com um texto de Paulo, que ele escreveu lá em Romanos 3 e 10 em diante. É um texto um pouco longo, não vou ler todo, vou ler apenas uma pequena parte, né? Porque para nós entendermos a grandeza da salvação, é preciso também que a gente entenda a condição nossa, né? E para que a salvação tenha o seu valor devido e a gente possa, então, digamos assim, ter uma compreensão mais abrangente dela, é bom que a gente pense primeiro, né? Eu vou estar fazendo isso inicialmente. A gente pense um pouco na condição humana nossa, né? Então, Paulo disse lá que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Ou seja, essa é a condição de todo ser humano que está afastado de, de Deus, né? E como a queda do homem no Jardim do Éden, com a ruptura, digamos assim, né, que o pecado trouxe para o ser humano, essa queda para nós trouxe vários efeitos, né? Um dos efeitos é a nossa ruptura com Deus, que alguns chamam isso, que tem a ver com a questão teológica, quando lá no texto bíblico está dito que Adão e Eva se esconderam, ou seja, eles tiveram que esconder porque eles perceberam como uma das primeiras consequências da queda, de que eles estavam agora experimentando uma ruptura com Deus, né? E já não havia mais aquela comunhão perfeita e plena com Deus.
tanto é então, como eu já falei, eles se escondem, né? E, e Deus então vem para eles e lhes dirige a palavra. E aqui há uma coisa muito extraordinária em relação à queda no pecado, porque embora o pecado cause uma ruptura entre o homem e Deus, e o homem, por causa dessa ruptura, é obrigado a se esconder de Deus. No entanto, vejam só, Deus sabia que o homem havia pecado, óbvio, né? Deus sabia da queda, porque ele é onisciente e já sabia, quando ele veio ao encontro do homem naquele final de tarde, ele já sabia que o homem agora estava em uma condição diferente daquilo que era antes. Mas veja que assim mesmo Deus ele faz o mesmo ritual que ele fazia todos os dias, ou seja, ele se aproxima do ser humano, né? Ele não deixa de se aproximar do ser humano porque o homem pecou. Quem se afasta de Deus por causa do pecado é o homem. Não é Deus que se afasta do homem por causa do pecado. É o homem que automaticamente, por causa da sua condição de pecado, não suporta com Deus. Mas assim mesmo, Deus vem ao encontro do homem. Deus não encontra o homem como de costume, e aí ele faz a grande pergunta: onde estás? Ou seja, é uma pergunta que desmonta, digamos assim, a tentativa de Adão e Eva esconderem-se de Deus. Porque quando Deus faz a pergunta, ele não está acusando eles, né? Deus não está com o dedo em riste, dizendo, porque vocês pecaram. Não. Deus faz a pergunta que enseja proximidade com Adão e Eva, que é onde estás? Ou seja, Deus queria, a partir dessa pergunta que Deus faz, a gente percebe que ele queria essa aproximação com o homem e a mulher. Era o homem e a mulher que não queriam mais aproximação com Deus por causa da condição de pecado. Mas Deus quer a aproximação do homem, mesmo ele estando em pecado. Né? É por isso que Deus vem ao encontro do homem e lhe faz a pergunta. Isso não é outra coisa senão uma demonstração extraordinária do amor e da misericórdia de Deus para com o homem, porque ele se aproxima e pergunta: onde estás? Né? E como o pecado também acontece, então, uma ruptura sociológica, né, com o próximo, porque agora Adão e Eva, eles se viam nus diante um do outro. Antes eles estavam nus, mas não percebiam a nudez deles. A nudez deles tem a ver com que agora eles não poderiam mais olhar para um para o outro sem que estivesse presente também um olhar de desconfiança, né? Porque o pecado agora ele traz desconfiança para com o meu próximo. Significa que eu não posso mais confiar agora plenamente no meu próximo. Eu não posso mais me desnudar inteiramente do meu próximo, porque isso se torna digamos assim, uma postura extremamente perigosa. Claro que aqui eu não falo da nudez física, né? Eu falo da nudez da, da alma, em que agora Adão e Eva não podiam mais estar nus um diante do outro, porque se um possibilitasse que o outro
enxergasse para ele ou para ela da mesma forma que era antes, eles se feririam um ao outro, porque é justamente isso que o pecado traz, né? Essa possibilidade de nós ferirmos um ao outro. Então, é por isso que todos nós também, seres humanos ainda hoje, nós não conseguimos nos revelar completamente para o outro, né? Nós não conseguimos nos entregar com inteireza para o outro, a não ser entre o esposo e a esposa, mas assim mesmo existem áreas de sombras, né? Por mais amoroso que um casal seja um para com o outro, ou com um amigo, enfim, né? Ou com uma pessoa muito próxima entre pai e filho, mãe e filho, enfim, por mais próxima que a relação seja, o pecado faz com que a gente perceba que nós estamos nus diante do nosso próximo, né? Então, há uma ruptura sociológica aqui. E também há uma ruptura psicológica consigo mesmo, o pecado traz, porque aí a resposta que Adão dá para Deus é que eu, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Ou seja, ele percebe que agora alguma coisa interiormente nele se modificou de tal forma que ele precisa ficar agora com medo, né? Aquele que antes lhe causava extremo enlevo e alegria na presença dele, que era Deus, agora lhe causa terror, lhe causa medo, né? É por isso que nós também, embora saibamos que Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, que enviou o seu Filho para nos salvar, mas existem algumas dimensões da nossa vida que, diante de Deus, nós nos sentimos aterrorizados pela condição que a gente tem. Nós sentimos medo diante de Deus, exatamente por essa ruptura psicológica que cada um de nós trouxe. E o pecado trouxe também uma ruptura ecológica, né? Porque agora a maldição veio sobre a terra por causa do pecado, e Deus mesmo diz que com muito esforço agora Adão teria que lavrar a terra para tirar o sustento, porque a terra, a criação também foi afetada pelo pecado. E Paulo confirma isso lá, acho que é Romanos 8 e 25, 26, 27, quando ele diz que a própria criação geme esperando o dia da redenção, né? Então, é, o pecado ele trouxe aos seres humanos várias rupturas que lhe causaram é, é, problemas sérios, né? E claro, isso tudo então trouxe culpa, né? O medo, como eu já falei antes, trouxe fraqueza, incapacidade, é, alienação de Deus, corrupção, né? E aqui, quando eu uso a palavra corrupção, eu não me refiro apenas à corrupção financeira, como aí no Brasil, de forma recente, se expôs de forma muito aberta através da Lava Jato, a corrupção, mas a corrupção humana como um todo, né? Quando nós não conseguimos ver valores humanos, quando nós não preservamos a vida, quando nós não lutamos pelo reino de Deus, isso também é uma forma de corrupção ontológica, eu diria assim, né? Não apenas uma corrupção financeira, como a gente às vezes acha, mas opera em nós também uma corrupção ontológica. E por isso mesmo, talvez esse conceito de corrupção aqui no Brasil, ele pode ter se tornado um pouco limitado, né? A questão financeira, e daí a gente acaba achando que as outras corrupções humanas são até
toleráveis, né? Mas, na verdade, a corrupção humana é muito mais abrangente do que apenas essa. E, e com o pecado, a culpa, então, como eu já falei, aí os seres humanos entram em uma outra roda, digamos assim, em uma neura, né? Em que nós começamos a achar, e isso é um achar que é verdadeiro dentro de nós, por causa da culpa, que um preço precisa ser pago. Né? É como se dentro de nós houvesse um clamor, um preço precisa ser pago. Né? Isso também de forma ontológica, digamos assim. Né? E esse clamor dentro de nós, um preço precisa ser pago, ele se percebe quando Deus mata, então, aquele animal para Adão e Eva. E vejam que eles estavam cobertos de folhas, né? E é como se Deus, matando o animal, além desse animal apontar para o sacrifício de Cristo, né? Mas esse animal dizendo o seguinte, de que aquela tentativa que os seres humanos fizeram de cobrirem o pecado deles, né, ou a vergonha, ou o medo deles com aquelas folhas que eles usaram, diante de Deus isso não foi aceito. Isso aponta para o fato de que nenhum sacrifício humano, nenhuma tentativa humana de resolver o problema do pecado é aceito diante de Deus. Então vejam, Adão e Eva usam uma folha para cobrir a nudez, para aplacar a culpa e o grito dentro deles, um preço precisa ser pago. Mas esse esforço humano, não sendo aceito por Deus, ele também não aplaca esse grito e nem a culpa, e nem tira o pecado do ser humano. Né? Aí Deus precisa providenciar o sacrifício, sim. Pastor Clayton, então o senhor está dizendo que aquelas folhas que Adão e Eva, depois de pecarem, colocaram, aquele esforço aponta para aquilo que o homem fez, mas que Deus não aceitou. Porque o sacrifício, então, no caso, que o homem faz, aquele esforço que o homem faz, não ocasiona na salvação. Então, para a Exatamente. salvação, precisou que Deus enviasse o seu filho, que ali está também apontando para Cristo, não é isso? Exatamente. E Exatamente ali isso. está apontando para Cristo, o nosso Cordeiro, não é isso? O nosso Salvador, nosso Exatamente. Remidor. E então, o Exatamente. nosso sacrifício. Então, a gente pode apontar isso para Efésios 2, 8 e 9, que somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não pelas obras. Então, a nossa salvação não se dá pelas obras, não se dá pelo esforço humano. A nossa salvação vem do próprio Deus. É isso? Exatamente isso. Sim. É isso que representa, né, esse. E também hoje, não só com Adão e Eva, mas também hoje, essas folhas, elas representam os nossos esforços também para a salvação, né? E, claro, aqui eu não me refiro à necessidade de vigilância nossa quanto a uma vida santa e coisa assim, óbvio que sim, né? Mas Sim. eu me refiro a todos os esforços humanos na tentativa de alcançar a salvação que somente se alcança em Cristo. Então, essas folhas representam não só o esforço de Adão e Eva, para encobrirem o pecado deles, mas também o nosso esforço para encobrir o pecado e que nunca será aceito por Deus, porque a única coisa que resolve o problema do pecado é a salvação oferecida por Deus
em, em Cristo. Né? Então vejam que lá na narrativa do Gênesis, simbolicamente, nós temos já presente todas essas questões que apontam para a necessidade de uma salvação em Cristo e do esforço humano na tentativa de alcançar a salvação e aplacar esse grito interior que o homem tem de que um preço precisa ser pago. Né? Então vejam que além de uma narrativa histórica, né, também há ali um paralelo teológico muito interessante ali. Né? Bem, aí então, né, esse animal que Deus mata, né, ele então aponta para Cristo, como você mesmo já falou, e os teólogos chamam isso então de proto-evangelho, né, a primeira vez que na Bíblia se refere a, ou aponta para o sacrifício perfeito e vicário de Cristo. Né? Quando Deus mata aquele animal, ele está apontando para algo que aconteceria. Vejam que o próprio Deus ali, ele faz algo extremamente simbólico e profético, mas também algo provisório, né? que resolveria por um certo tempo o problema do homem. Mas assim mesmo já aponta para o sacrifício perfeito que ainda não aconteceu em Cristo, mas esse sacrifício é tão perfeito que ele já está em vigor ali no Éden. Foi por isso que na Bíblia está escrito que o Cordeiro de Deus, né, foi João, né, que escreveu, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício que Deus faz ali, embora provisório e precário, aponta para o sacrifício perfeito, completo, total do seu Filho Cristo, que ainda haveria de vir. Então, é muito interessante a gente refletir um pouco, quando nós falamos de salvação, refletir sob a ótica desse texto de Gênesis, que é um texto muito rico, muito interessante para a gente entender desde lá do início da Bíblia, né, como toda a Bíblia ela tem aquilo que a gente chama de um grande fio vermelho, né? O grande fio vermelho da Bíblia é a história da salvação, né? Em todas digamos assim, todas as micro narrativas bíblicas, né? Existe uma meta narrativa da salvação. Então, quando a gente olha essas narrativas sob um olhar desatento, né, talvez olhando só para a história em si, a gente não percebe isso. Mas se nós lemos a Bíblia sob essa perspectiva dessa metanarrativa da salvação, a gente consegue perceber, né, que há uma grande intencionalidade divina, né, ou uma intencionalidade inspirativa do Espírito Santo por trás do texto bíblico que aponta para a grande história da salvação que Deus tem para com o seu povo. Né? E aí, então, a gente precisa também, né, tratar de alguns termos, né, palavras, né, que a gente usa no Antigo Testamento para aquilo que Jesus fez. Né? Então veja que interessante. Aqui de novo a gente percebe vários paralelos muito interessantes, que é o quê? Por exemplo, qual é a palavra salvação no hebraico? É Yeshua, né? Que na verdade quer dizer
livramento, facilidade. E tem a ver, essa palavra Yeshua no Antigo Testamento, ela tem a ver com as várias e várias vezes que o povo de Israel ou algum personagem do AT, né, grita para Deus por socorro quando estão em um profundo, em grande perseguição, em profunda dificuldade, eles gritam para Deus, eles clamam para Deus, e aí ele envia a sua Yeshua, ou seja, ele envia o seu livramento, né? Quando eles estão em aperto, ele lhes dá de novo um lugar espaçoso, né? Quando a vida para eles está extremamente difícil, Deus a torna fácil de novo a partir do momento em que eles clamam. Então, esse é o sentido da palavra Yeshua. E é quase a mesma pronúncia para a palavra Jesus, que é Yeshua, né? E a palavra Yeshua significa Yahvé é a salvação, né? Então vejam, há uma corruptela aqui, ou uma simbiose hebraica aqui, né, da palavra Yeshua, que é salvação, e Yeshua, que é Jesus, né? E na própria palavra Yahvé, que é Jeová, também está uma combinação, digamos assim, da palavra salvação, que também significa o livramento. Agora, uma coisa muito interessante, Neto, é a palavra shalom, né? A palavra shalom, ela origina também de um prefixo da palavra Yeshua, né? E a palavra shalom, no hebraico, ela como você bem sabe, ela não quer dizer apenas paz, né? A gente traduz a palavra shalom como paz, mas paz, embora seja uma coisa muito interessante, e aí a palavra shalom, ela significa mesmo paz, mas ela não dá conta da completude dessa palavra shalom no hebraico, né? Então, shalom no hebraico quer dizer completude, né? Ou seja, a pessoa ela está planificada na sua vida, ela, ela tem todas as condições de vida possíveis. A palavra shalom também significa saúde, bem-estar, harmonia, paz, né? Ou algo que não sofreu violação, né? E tem como eu falei, tem também essa raiz comum com a palavra salvação. E tem um outro personagem bíblico também muito atrelado à salvação e livramento do povo de Israel, que é Josué, cujo nome também em hebraico é Iorshua, né? Ou seja, é quase parecido com Yeshua, que é o nome de Jesus, que também quer dizer Jeová é a salvação. Então veja que há assim, muitas nuances interessantes na Bíblia sobre a salvação e que apontam para aquilo que eu dizia antes, que é essa metanarrativa da salvação presente em todo o texto bíblico, né? E aí nós vamos para o Novo Testamento e encontramos a palavra sotéria, né? Que daí vem a palavra soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. A palavra sotéria no grego também é uma palavra muito abrangente, né? Ela traz a ideia de cura. Então vejam que quando nós estamos falando de salvação, nós não estamos falando apenas da redenção do pecado, né? Nós não estamos falando
de uma salvação que apenas tira o homem do inferno ou a mulher do inferno, mas é uma palavra que dá, de novo, aqui uma ideia de completude, de cura integral do ser humano em todas as dimensões da vida. Né? E tem a ver também com redenção, com remédio, com o resgate, enfim. Então, é uma palavra que também traz um sentido etimológico muito denso, né? E, e daí que vem também a nossa palavra salvação em português, que vem do latim salvare. No latim, a palavra salvare quer dizer tornar seguro. E também daí vem a palavra salus, que é boa saúde, né? Também sobre a salvação no tempo, né? Existem três instâncias humanas em que a promessa de salvação opera. Nós temos a passada e instantânea, que se refere tanto ao sacrifício efetuado há 2000 anos atrás na cruz, no tempo passado, obviamente, e a imposição desta morte ao pecador, agora redimido, que confiou em Cristo para o perdão, e dessa forma a pessoa se torna filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. A segunda instância da salvação é a presente e progressiva, que é a ação santificadora do Espírito, que é demonstrada em nossas atitudes, em nossas palavras e ações, como fruto do Espírito, nas palavras de Paulo, e acontecer internamente na nossa vida. Né? E temos também a terceira instância, que é futurista e escatológica, e que é definitiva, a condição definitiva de salvação em Cristo, em que nem mais o pecado, nem mais a morte terão qualquer domínio sobre o crente, porque nós estaremos então para sempre com o Senhor. Né? E, e, e veja, Neto, que a salvação que Cristo nos oferece, como eu já dizia no início, quero retomar isso aqui agora um pouco, ela tem a ver com o grande amor de Deus para com os seres humanos. Né? E eu diria assim que o cerne da salvação que Deus oferece à raça humana é o seu amor. Né? Se não fosse o seu amor, não haveria um Cristo pendurado em uma cruz. Se não fosse o Cristo pendurado em uma cruz, eu teria, ou nós teríamos, uma enorme dificuldade para compreendermos a salvação que Deus nos deu através de Cristo. Existe até uma linha teológica que diz que Jesus, visto que Deus morto desde a fundação do mundo, não precisaria Jesus vir e morrer na cruz. Né? Claro, isso eu estou aqui me referindo a uma determinada linha teológica, que necessariamente não é a certa, mas eu vou reproduzir apenas para que a gente entenda o grande amor de Deus. Não precisaria Cristo morrer na cruz para que Deus salvasse o ser humano. A morte de Jesus na cruz, ou a entrega que o Pai faz do seu Filho à raça humana para que morra, nada mais é do que uma grande oferta amorosa de Deus para com o ser humano. Senão, os seres humanos não compreenderiam a grandeza desse amor. Porque nós medimos o nosso amor em base de troca. Né? Nós, mais ou menos, combinamos o seguinte: eu te amo porque você me ama. E você me ama porque eu te amo. Né? E
E na imensa maioria dos relacionamentos amorosos humanos, quer seja é, pai, filho, esposa, esposa, amigos, enfim, na, na imensa maioria se ama com base nessa troca, né? Porque alguém tem alguma coisa a oferecer, fica fácil de amar, né? Porque nós, seres humanos, nós precisamos exercer o amor para ele dar certo. Agora, Deus ele não precisa exercer amor. Deus não precisa se esforçar para amar, porque ele é amor. Se Deus deixasse de amar apenas um ser humano sequer, ou o mais miserável ser humano, e vamos aqui usar uma figura bem escrachada para que todos entendam, né? Se Deus deixasse de amar, por exemplo, Hitler ou, ou Bin Laden, né? Deus deixaria de ser Deus, porque ele simplesmente é amor e ama a todos incondicionalmente. Né? Claro, isso aqui não tem nada a ver com a justiça divina, que é uma outra coisa. Né? Nós estamos falando Sim. aqui do amor de Deus. Ele simplesmente deixaria de ser Deus se ele deixasse de amar qualquer ser humano. Porque ele não ama a base de troca. Ele não ama só as pessoas boas, só as pessoas que se encaixam dentro do seu perfil, como nós o fazemos. Deus ama ao mais miserável. Ele ama a mim, ama a você, ama a qualquer um. E essa palavra qualquer um é uma palavra pejorativa mesmo, né? Ele ama qualquer um, qualquer uma, porque esse é o amor de Deus, porque ele é amor, ele não tem amor, ele não precisa correr atrás do amor. E esse amor de Deus é justamente a garantia de que nós podemos abraçar a salvação que ele gratuitamente nos oferece em Cristo, independente do passado, independente de quem tenhamos sido, de quem somos, né? Independente de qualquer coisa. Basta que eu queira ser, digamos assim, um alvo deste amor de Deus. Basta que eu estenda as mãos para receber este amor. Este amor está sempre me sendo oferecido. E aqui nós entramos agora para o livre arbítrio humano. Este amor de Deus, né, que se materializa na salvação que Cristo nos oferece na cruz, ele está sendo oferecido para nós sempre. Esse amor nunca falha e nunca falta. Agora, o grande problema nosso é que muitas vezes nós não queremos estender a mão para receber este amor. Quando a gente recebe um presente, o doador do presente, ele estica os braços com o pacote nas mãos em direção nossa. Agora, qual é a contrapartida para completar o presente? É eu estender as minhas mãos e receber o presente. Se eu não estender as minhas mãos, o doador volta com o presente, né? Porque eu simplesmente não estendi as mãos. E eu posso ter vários motivos para não querer estender a minha mão. Eu posso estar brava com a pessoa que me traz um presente, eu posso estar chateada, irada, né? Eu posso querer me vingar dessa pessoa, não pegando o presente, ou eu posso simplesmente dizer, não, eu não quero o teu presente, eu não preciso do teu presente, né? E aí
eu simplesmente deixo de ser abençoado pelo presente que a pessoa está me dando. Então, veja, o Neto, que é um tremendo gesto de estupidez o ser humano não estender as mãos a esse presente valiosíssimo que Deus está lhe oferecendo. Mas tem muita gente que não estende a mão, né? Porque é rebelde, porque não quer, porque quer dar as costas a Deus. Agora, tem uma segunda classe ainda de pessoas que não querem estender a mão para receber esse presente da parte de, de Deus, porque acham que não são dignas, né? E ninguém é digno mesmo de estender a mão e receber um presente tão valioso da parte de, de Deus. Agora, quem faz o gesto gracioso em direção a nós é Deus. Da mesma maneira que ele vai ao encontro de Adão e Eva no jardim do Éden para trazer a solução para o pecado deles, dessa mesma maneira, independente do Estado, ele vem sempre de novo ao encontro oferecendo a salvação. E aí, eu, mesmo sendo indigno, mesmo não merecendo a salvação, mesmo achando que ela não é para mim, eu preciso estender as minhas mãos e receber dos braços do Pai o grande presente que ele me oferece através de Cristo, que é a salvação. E aí, como eu te dizia antes, Neto, nós entramos aí na questão do livre arbítrio, né? Que é um assunto extremamente caro para nós que somos pentecostais, assembleianos, né? Que nós defendemos a doutrina arminiana da salvação, ou seja, em que para que a salvação opere, exige-se um sinergismo, né? O calvinismo ele trabalha com o monergismo, ou seja, apenas Deus precisa fazer alguma coisa. É no sentido de estender as mãos, né? Como se no calvinismo, além de Deus dar o presente, ele puxasse o nosso braço para que a gente pegue o presente, né? Enquanto que no arminianismo ele ele dá o presente, mas quem estica o braço somos nós. Pois não. Ô pastor, é porque também muita gente tem dúvida acerca disso. É que nós, arminianos, cremos que a salvação começa com Deus, ele trabalha em nosso coração, tá certo? O Espírito Santo trabalha, tá certo? E a gente recebe. Muita gente Aham. confunde o arminianismo com o pelagianismo, que são duas coisas Sim, diferentes, tá? São duas exatamente. coisas diferentes. Nós, arminianos, cremos também que Deus inicia o trabalho da salvação, ele nos presenteia, assim como o senhor falou, ele nos dá esse presente, esta dádiva. Nós temos o livre-arbítrio, como o senhor falou, de aceitar ou não. Não é isso? Isso. Aham. Pode continuar. Enquanto você falava aí, eu me lembrei de que Deus ele nos dá a graça preveniente, né? Ou seja, isso é uma atitude exclusiva de Deus. Ou seja, é como se ele me fizesse enxergar a salvação e digamos assim, me impulsionasse a estender os meus braços, né? Se ele não me desse a graça preveniente, eu também não estenderia os braços à salvação. É por causa dessa graça preveniente, que é uma atitude monergista da parte de Deus,
é quando ele me abre os olhos e me faz ver o presente, porque ele está oferecendo o presente para todos os seres humanos. Todos os seres humanos são alcançáveis pelo presente da salvação que ele oferece. E Todos pastor, os. Sim, pois não. só rapidinho aqui, é porque também o calvinismo defende que não podemos resistir ao Espírito Santo, ou a Deus. Só que a Bíblia Exatamente. mostra diferente. O arminianismo defende que sim, podemos resistir, ou seja, podemos rejeitar este presente que Deus nos dá. Aí, para comprovar isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, e tem outros versículos, mas Atos 7, 51 diz o seguinte: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Veja que estes homens aqui estavam resistindo ao Espírito Santo. Logo, eles tinham livre-arbítrio de aceitar esse presente ou rejeitar. Exatamente. Pode continuar, Exatamente. pastor. Né? Desculpa aí atrapalhar o senhor. Não, não, trouxe mais luz aí sobre o que eu estava falando. É isso aí mesmo, né? E aí, o Espírito Santo opera, então, nos seres humanos, o que nessa doutrina arminiana se chama o desejar real, né? É, ou seja, é o Espírito Santo que cria em mim o desejo de eu estender os meus braços para pegar a salvação. Né? Esse desejo é o Espírito Santo que opera. Mas quem estende os braços não é o Espírito Santo que puxa os meus braços. Sim, Aí entra a vontade humana. Aqui agora entra o livre arbítrio, né? De eu receber, de eu querer receber a salvação da parte de Deus. Aí quando esse processo de graça preveniente, que é uma atitude divina, se encontra com o desejar real, que é uma atitude sinergista entre o homem e o Espírito Santo. Quando o homem diz sim a isso, então sim se opera a salvação. Né? Então veja que há diferenças aqui muito básicas e profundas entre o calvinismo e o arminianismo. Eu sempre gosto de usar a expressão de que se de fato Deus predestinasse alguns apenas à salvação, né? E se essa escolha só fosse possível porque, digamos, Deus quase que força o ser humano a aceitar a salvação, isso não é atitude amorosa da parte de Deus, porque o amor sempre implica em liberdade. Aonde não há liberdade, não existe amor. E o livre-arbítrio mostra a liberdade que Deus nos deu e que aponta para o seu amor. Então, digamos assim, subjetivamente, o calvinismo ele põe em dúvida o amor de Deus. É claro que a teologia deles afirma que Deus ama o ser humano, sim, claro, né? Mas, mas eu estou aqui dizendo de maneira subjetiva, o calvinismo afirma que o ser humano não tem liberdade e, portanto, onde não há liberdade, também não há amor, né? Porque a liberdade implica em amor. e Claro, pastor, sim, pois não. a gente lê aqui em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a gente lê o seguinte, ó, a saber, se com a tua boca, aqui ele não está falando com a boca de Deus, mas é com a boca do homem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Observe que Paulo está falando aqui para os crentes em Roma, que se com a boca eles confessarem. Então é dessa maneira que a gente recebe essa salvação. Então não é Deus nos dá a salvação e nós recebemos. E como é que nós Uhum. recebemos? Através disso que Paulo falou à igreja em Roma. Então, muitos acham que nós posso dizer que a gente é robô para o calvinismo, que Deus, É, além de dar, como o senhor falou, ele mesmo pega por nós e assim nos dá a salvação. A gente não crê exatamente. assim, né? Exatamente. A gente crê que, embora o Espírito Santo produza em nós o desejo de esticar os braços e pegar a salvação, mas quem estica os braços somos nós, né? Claro, aqui eu estou usando um exemplo talvez um pouco tosco, né, para explicar uma coisa tão grande, mas é apenas para Mas que é muito para que bom se esse torne um exemplo, pouco pastor. É muito bom mesmo, porque mais faz a claro, gente né? entender. Aham. Ok, então. Bem, a gente aqui está falando sobre algumas coisas em relação ao calvinismo, né? Mas tem algumas coisas que para nós, arminianos, são inegociáveis, né? Por exemplo, a soberania de Deus, né? E o livre-arbítrio que, que nós somos alvo, ele tem origem na soberania de Deus, da maneira que Deus de antemão saberia quem iria ser salvo ou não. Então, é nesse sentido que o arminianismo também tem a predestinação, mas no sentido da soberania de Deus, que Deus saberia de antemão as escolhas que os seres humanos iriam fazer. Então nesse sentido, nós também acreditamos na predestinação, né? Uma outra coisa que nos é muito cara é a salvação pela graça através da fé, né? Então, a graça de Deus e a fé do ser humano, mas uma fé que é produzida no ser humano com a ajuda do Espírito Santo. Sim, Amém, pastor Clayton? isso. Uhum. Então vamos aí encaminhando pro final ali, né? Claro, não sei se você vai abrir para perguntas aí, né? Não sei se é isso, se você tem alguma pergunta. Bom, Sim. eu, eu estava falando antes, né, da compreensão inegociável, né, que nós temos, né, e eu falava da salvação pela graça através da, da fé, né. Deus nos estende a sua graça e nós tomamos a salvação pela fé numa obra produzida em nós pelo Espírito Santo, né. Nós só temos fé porque o Espírito Santo produz em nós esta fé. Uma outra coisa também é a responsabilidade humana na salvação. Não no sentido de operar a salvação, né? Mas no sentido de receber a salvação e manter a salvação, né? Isso tem a ver com responsabilidade humana. E uma outra coisa também é a segurança da salvação em Cristo, né? Então é, por exemplo, nós temos aí aquele ultra-arminianismo, né? Que defende a ideia de que cada pecado que a pessoa comete, ela perde a salvação. Não, não é assim. Perde a salvação a pessoa que apostata da fé. Essa pessoa, sim, perde a salvação. Agora, perder a salvação por causa de pecados, não. O Martinho Lutero, é óbvio que aqui nós não estamos falando do relaxamento na vida de santidade. Óbvio que todo crente, ele como um gesto de gratidão a Deus, né? Não para obter a salvação, mas por um gesto de gratidão a Deus e porque ele quer ser parecido com Cristo, ele vai
é trabalhar a sua vida no sentido de ele ter uma vida santa, né? Ok, vamos deixar isso aqui bem claro, né? Agora, o Martinho Lutero dizia o seguinte sobre o assunto da segurança da salvação. Ele dizia assim: se você estiver em Cristo, né? Claro que esse conceito de estar em Cristo, em Paulo, é uma coisa muito profunda, muito forte, né? Nós não vamos ter tempo aqui para falar disso hoje, mas o Lutero disse: em você estando em Cristo, todos os teus pecados passados, presentes e futuros são afogados no corpo de Cristo. Então veja, não que eu me torno um santo absoluto, né? Porque isso não é possível, mas eu me torno santo pelo simples fato de eu estar no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há pecado, não existe pecado no corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, logo eu sou santo. E se eu sou santo, os pecados não têm efeito sobre mim. E eu passo também a detestar o pecado. Embora eu ainda os cometa, né? Eu passo a detestar o pecado, porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu não quero mais viver a vida de pecado. Eu rejeito essa condição de pecado quando eu estou em Cristo. Mas se eu pecar, né, e o apóstolo João falou isso, né, se eu pecar, eu estou no corpo de Cristo, logo os meus pecados são afogados no corpo de Cristo. E aí, claro, né, se nós formos falar de arminianismo, nós talvez tenhamos que ao menos pincelar sobre eles, né, os 5 pontos do arminianismo, que é a depravação total de todo ser humano, né, a, a eleição condicional pela presciência divina, ou seja, Deus sabia de antemão quem seria salvo. A expiação de Cristo é para todos os seres humanos, não só para alguns escolhidos e eleitos, mas para todos. A graça é resistível, né? E aqui existem duas diferenças básicas para o calvinismo, que vai dizer que a expiação é apenas para os eleitos e a graça é irresistível, né? Enquanto que o arminianismo vai dizer que a expiação é para todos e a graça de Deus é resistível. E também a segurança em Cristo, que nós já falamos antes ali. Então, acho que seria isso, meu querido irmão Neto, né? Não sei se você tem alguma questão ou se as pessoas ali querem saber alguma coisa, enfim, estamos aí Pastor, abertos. foi perfeito. Acabou aqui uma pergunta aqui. Um rapaz perguntou aqui, Sola Gratia 2020, eu acho. Perguntou aqui, somos santos e não pecamos? Não entendi. A gente peca, sim. O que o Martinho Lutero quis dizer é o seguinte: nós pecamos, certo? Por mais que a gente se esforce, por mais vida santa que a gente tenha, né? Por mais próximo da perfeição que a gente viva, mas ainda assim a gente peca, né? Nós somos susceptíveis ao pecado. Só que a frase que o Martinho Lutero usou é a seguinte: se eu estiver em Cristo, eu até posso pecar, mas o meu pecado é afogado em Cristo.
né? O meu pecado é apagado porque eu estou no corpo de Cristo. Estando no corpo de Cristo, o corpo de Cristo não pode ter pecado. Portanto, se eu peco, o meu pecado é apagado no corpo de Cristo. Agora, isso, como eu dizia antes, não tem nada a ver com o meu esforço para uma vida santa, porque o próprio fato de eu estar no corpo de Cristo, isso me causa uma ojeriza ao pecado. Eu sempre mais vou querer me afastar do pecado porque eu estou em Cristo. Outra pergunta aqui do irmão Bruno, da página Dilma Calva, que é uma página arminiana, é uma bênção também, pastor Clayton. É o irmão Bruno, uma bênção. Ele fez a pergunta aqui: a eleição é corporativa ou individual? As duas coisas. Antes de responder a pergunta, quero dar um alô para o meu grande amigo, pastor Douglas, né, que eu vi que ele entrou aí, pastor Douglas Batista de Brasília, presidente do SEC, da CGADB. Um grande abraço aí para o meu amigo. Ela é coletiva e individual. Ela é individual porque o Espírito Santo convence a mim da justiça, do pecado e do juízo. E eu preciso, então, tomar a decisão de querer fazer parte do corpo de Cristo. Mas digamos assim, a manutenção da minha salvação também depende de Cristo, claro. Mas eu, digamos, mantenho a minha vida de santidade porque eu estou no corpo de Cristo. E estando no corpo de Cristo, eu faço parte de uma comunidade de irmãos. E porque eu faço parte dessa comunidade de irmãos, essa comunidade de irmãos vai me ajudando na minha salvação. Nesse sentido, a salvação também é coletiva no sentido de corpo. Mas a responsabilidade pelos meus atos é inteiramente minha, né? Então, tanto pelos acertos quanto pelos erros é minha. O que acontece eu estando no corpo, digamos assim, eu facilito a minha vida de ser santo, né? Mas a salvação é uma decisão pessoal minha, individual. A irmã Estela Santana Paulino perguntou: Deus se arrepende? Nós temos vários textos bíblicos dizendo que Deus se arrepende, né? Arrepender-se ali não quer dizer que Deus necessariamente disse assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Não, não é nesse aspecto. Quando a Bíblia usa a palavra arrependimento para Deus, na verdade, ela está lançando mão de um recurso teológico chamado antropopatismo, que é quando, para entender alguma coisa de Deus que é muito difícil para o ser humano, lança-se mão de uma característica presente nos seres humanos. E nós, seres humanos, sim, nós nos arrependemos porque nós erramos. Mas Deus não precisa se arrepender porque ele nunca erra. Então, quando a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu, na verdade está tentando explicar algum gesto que está muito para além da compreensão nossa. E nesse aspecto eu diria, não, Deus não se arrepende, porque ele nunca erra. Aqui só mais duas perguntas, pastor. E aí, eu sei que o senhor está um pouco cansado também, né? Tem uma outra pergunta aqui. A graça de Deus é irresistível? Para o calvinismo, ela é irresistível, né? O calvinismo diz que uma vez que a graça de Deus vem sobre uma pessoa, ela como que pega em uma rede, né? E ela não escapa mais. Agora, para nós que somos pentecostais, nós afirmamos que a graça de Deus é resistível. Ou seja, Deus está, né, usando aquele exemplo que eu dei antes, Deus está oferecendo um presente para nós, está
com as suas mãos estendidas para nós, oferecendo um presente, e eu posso não querer receber o presente que ele me oferece. Ou seja, eu estou resistindo à graça de Deus. E a última pergunta, mas eu acredito que essa última pergunta aqui, do irmão Solagrate 2020, é mais uma visão para a escatologia. A Ah, visão sim. preterista de Apocalipse é a correta? Nós, pelo menos eu, né? Ou nós cremos que a visão de Apocalipse a correta é a futurista, não Uhum. é? Não é a visão preterista. E no caso, amanhã, nós teremos uma live para falarmos também acerca deste assunto, que é a escatologia, com o pastor Napoleão Falcão. Ah, Mas se ele o é senhor. um especialista nessa área, com certeza ele vai ter uma resposta boa. Olha, é claro, né, que nós é, defendemos a futurista, mas eu também acho que não dá para fechar assunto nisso, né, e dizer que é só futurista, né? Tem outros meandros aí presentes no Apocalipse. Da mesma maneira que eu dizia no início da nossa live, que as micro narrativas bíblicas apontam para uma metanarrativa da salvação, as narrativas presentes no Apocalipse, elas, elas estão em alguns aspectos para além de uma compreensão humana, né? Para além de dizer se é futurista ou algo assim, né? Então, nós cremos que é futurista, mas também não dá para fincar pé e dizer que é só isso, né? Eu particularmente falo assim futurista porque somos da escola assim. Eu particularmente estudei um pouco de escatologia, que é uma área que eu gosto muito, talvez a melhor área, a área que eu quero me especializar, e inclusive futuramente, se Deus assim me permitir, estarei escrevendo um livro acerca disso. Mas a escola futurista é defendida por nós pentecostais, como o pastor Antônio Gilberto, como o pastor Ciro Sanches Iborde, como o pastor Napoleão Falcão. Então, essa escola futurista somos assim nós que defendemos, mas respeitando as outras, não é isso, pastor Clayton? Sim, claro, claro. É Né? isso aí mesmo, né? É isso E aí. pastor, quero agradecer por essa live, por essas duas lives, né, que foi uma bênção. O senhor esclareceu aí muita coisa, tirou muita dúvida. E eu só tenho que agradecer, louvar a Deus e agradecer ao Senhor por tudo aí que o Senhor falou. Creio eu que não será a primeira e última, mas será a primeira de muitas lives aí que a gente vai fazer. Não sei se mereço, mas posso chamar o Senhor de um grande amigo aí que o Evangelho nos deu. Né? Eu sei que não Claro. estou assim no mesmo nível que o Senhor, mas Não, considero-me um nós grande estamos amigo aí do Senhor. aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos. Amém. Pastor Cláudio, eu só tenho que agradecer. O senhor pode falar aqui o nome da faculdade para a gente chegar aqui? É... O nosso site é www.faculdaderefidim, tudo junto, né? Com M no final, Sim. .edu.br. Você entra lá, procura os nossos cursos, né? E nós não temos só o curso reconhecido pelo MEC em, em EAD, nós temos também outros cursos lá, como Pastor, é básico, médio e avançado. www.faculdaderefidim.edu.com.br, é isso? Não, .edu.br. É Refidim, EDU, isso. edu.br. É Refidim, Refidim. Ponto Refidim. edu ponto br. Isso, exato. Aham. Pronto. Pode continuar aí, pastor. Nós temos lá também outros faculdade Refidim, assim mesmo, exatamente, exato. Nós temos lá também outros cursos, né? Por exemplo, nós temos lá um curso grátis que é espiritualidade em tempos de crise. Né? Os nossos ouvintes entrem lá e façam esse curso de forma grátis. Temos também alguns cursos pagos, especialmente voltados para a área de ministério, né?
As pessoas podem fazer lá, por exemplo, como aconselhamento pastoral, cuidado, ministério pastoral, né? Então eu convido aí você a entrar no nosso site. Temos também curso básico, médio e avançado, né, em teologia. Então nós temos ali várias modalidades de curso para servir os nossos irmãos aí. Pastor, muito obrigado. E também quero pedir ao pessoal a comprar o livro A Obra da Salvação, do pastor Clayton, tá certo? É uma bênção, eu tenho. Já o li, uma bênção. É um livro muito bom, esclarece muita coisa. E Deus seja louvado, pastor Clayton, pela sua vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Uma live muito esclarecedora. Muito obrigado, pastor Clayton. Ok. Eu que agradeço aí muito o convite. Eu espero que a nossa conversa de hoje tenha abençoado a vida de muita gente e também das pessoas que ainda vão assistir essa live. Ela vai ficar lá no IGTV, né? É isso? Isso. Vou Ah, deixar essa joia. segunda parte também. Ok, então. Ótimo, então. Amém. Pai do Senhor, pastor. Abraço, abraço, irmão. Uma boa noite para todo mundo aí, um bom descanso. Que Deus te abençoe muito aí nesse ministério de tá servindo a Igreja de Cristo e abençoe as tuas lives aí, que eu vi que tu chamou bastante gente boa aí, né? Então, É. que Deus te abençoe nesse teu projeto aí, tá bom? Amém, pastor. Muito obrigado. Qualquer coisa, dê um grito que a gente tá por aqui. Tá certo, então. Abraço, hein? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor.